Olá, alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Por aqui, professor Daniel Barros novamente. Tá? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos ver, então, a adição de números inteiros, né? Algumas regras aí sobre este conteúdo, tá bom? Vamos para a aula, então. Então, esse material é todo do livro didático de você, né? Você tem no formato digital, também tem ele impresso lá na escola ou na sua casa. A página do livro, então, é a página 45. A unidade temática aqui vai ser de números. O objetivo do conhecimento é números inteiros, né? Usos, histórias, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações. A habilidade é a habilidade de resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros, né? Essa habilidade que a gente vai estar desenvolvendo. Lembrando que números inteiros são números do conjunto Z, né? Onde temos os números positivos e os números também negativos, tá bem? Então vamos começar. Então você tem esse material digital, também esse material impresso, né? Só seguir algumas orientações que eu vou colocando lá nas plataformas ou também nas entregas devolutivas. Primeira questão, então. Analisando a situação. Ao disputar, vamos pegar aqui um textinho, um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Então, digamos então que essa equipe teve no primeiro turno 4 pontos positivos. E eu quero saber ao todo, então eu vou somar com mais 5 pontos no segundo turno. E aí então eu faço, né, a partir de uma associação 4 mais 5, que eu quero dizer para vocês o seguinte: a adição de números inteiros, já vou começar a falar de umas regrinhas aqui, né? Então vou pular algumas partes teóricas do livro didático, porque é isso que você vai usar sempre. 2 números inteiros. Adição de números inteiros. Sinais iguais, ó, os dois são positivos. Conservo o sinal e somo os números. 5 mais 4. 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu tenho, no total, 9 pontos, tá? Então, sinais iguais, na adição, soma e conserva o sinal. Básico é isso aí, tá? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vamos trocar esse cálculo ali para cima, porque aqui eu não esqueci que tinha outro textinho. Essa aula já estava montada, mas eu não vi. Vou botar aqui então, ó, sinais iguais. Vou repetir ali, não tem problema. Ó, mais 4, primeiro turno, mais 5 no segundo turno. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, tá? Então, nessa situação, aqui o livro traz que mais 4 com mais 5, que pode ser feito mentalmente, mas vamos primeiro representar esse cálculo numa reta numérica, né? A partir do ponto associado ao zero, fazemos um deslocamento de 4 unidades no sentido positivo, ó. Então, no zero, 4 unidades no sentido positivo. A partir do ponto associado ao mais 4, então eu parei aqui, a gente vai fazer então um novo deslocamento de mais 5 unidades no sentido positivo. Então, mais 5 unidades no sentido positivo. Então, o total de pontos foi quanto? O total de pontos foi de 9, né? O deslocamento foi de 9 unidades no sentido positivo. Então, lembrando, sinais iguais, ó. Sinais são iguais, os dois são positivos. Conserva o sinal e soma os módulos. 4 mais 5 é 9. Tá? Então tem aí o módulo mais 9.
A equipe obteve ao todo, então, 9 pontos. Tá bem? Agora, quando eles são os dois negativos e tem uma adição. Neste torneio, a equipe da escola fundamental, ó, perdeu. Quando eu representei uma perda, eu represento ele negativo, né? Perdeu 2 pontos, ó. Perdeu 2 pontos no primeiro turno e perdeu 4 pontos no segundo, ó. Ah, e eu quero também saber quantos pontos essa equipe perdeu. Então, quero fazer uma adição, né, desses números negativos, uma adição desses números negativos. Usando a mesma ideia, então, partindo do zero, eu vou me deslocar agora no sentido negativo. O que é o sentido negativo? É o sentido da reta para lá, né? Então, eu vou me deslocar quantas unidades? Ó, partindo do zero, vamos fazer um deslocamento de 2 unidades no sentido negativo. Então, ela vai parar aqui, no menos 2. A partir do menos 2, eu vou me deslocar quantas unidades para lá? 4. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. E vou parar aqui no menos 6, ó. Agora, a partir do menos 2, eu vou parar aqui no 4 unidades para lá, dá menos 6. Com isso, então, o cálculo é, né, resposta menos 6. Qual é o cálculo, pessoal? Tem um sinal de adição no meio. A ideia sempre é, gravem essa frase. Sinais iguais, sinais são iguais? Aqui é negativo, aqui é negativo. Conserva o sinal. Conservei, tá ali. Soma os números. 4 mais 2, 6. Escreve aqui. Pronto. Então lá, tem uma adição no meio, os sinais são iguais, conserva o sinal e soma os números. Não tem como esquecer, tá? Decore isso para sua vida. Sobre a adição de números inteiros, é o que a gente estava falando. Tá? É a frasezinha que eu estou falando faz horas. Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, atenção, com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos, mantendo o sinal. Então, conserva o sinal e adiciona os números, e soma os números. Isso na adição de números inteiros com sinais iguais, tá bom? Pensa e responda. Seguinte, cada vez mais o ser humano se preocupa com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo em nosso planeta. Um meio de monitorar isso, deixa eu pegar ele aqui no meu outro slide aqui, para acompanhar com você. Um meio de acompanhar isso, tá? Essas mudanças é o estudo permanente da temperatura dos diversos pontos da Terra. A situação seguinte estão relacionadas às temperaturas de algumas cidades medidas no mesmo dia. Então aqui nesse mapa, né, trabalhando um pouquinho de geografia, esse mapa veio lá da fonte de Atlas Geográfico do IBGE. Então tem algumas cidades aqui, temos Brasília situada aqui nessa região, estou vendo aqui Chicago, que está aqui, né? Estou vendo aqui Moscou, Berlim, Cairo, Seul. Então a gente vai falar de algumas cidades dessas aí, tá bom? Em Brasília, tá? A capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 20 graus. Tá? A temperatura em Brasília foi de 20 graus. Como a temperatura nesse dia subiu 8 graus, qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Então você vai pensar o seguinte, tá? Em Brasília, a temperatura mínima foi de 20 graus, tá? Então 20 graus ali está dizendo que é 20 graus o quê? Positivo. Então você vai ter temperatura mínima foi de 20 graus. Tá? Durante o dia ela subiu. Então vamos adicionar aqui, ó, mais. Quantos graus ela subiu? Mais 8 graus. O que você viu? Ó, tem uma adição. Professor, tem uma adição aqui no meio. Tá? O que eu tenho que analisar? Os sinais são iguais? São. Os dois são positivos. Se os dois são positivos, já começa a responder. Mais. Soma os módulos. O que é os módulos? É o número sem seu sinal. Quanto que é 20 mais 8? 28 graus. Pronto. Ó.
respondendo corretamente, mais 28 graus. Tá? Este foi o registro nesse dia. 2. Em Toronto, no Canadá, às 6 horas da manhã, os termômetros registravam menos 1 grau. Então, às 6 horas da manhã, tinha menos 1 grau. Ao meio-dia, a temperatura tinha aumentado. Então, vamos ter aqui uma adição. Ao meio-dia, a temperatura aumentou 6 graus. Tinha aumentado 6 graus. Aumentado 6 graus. Qual foi a temperatura ao meio-dia? Então, você pensa o seguinte. Ó, aumentou 6 graus. Sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. O que eu faço quando o sinal é diferente, professor? Pois é. Então vamos pensar o seguinte, vamos botar uma reta numérica aqui. Opa, essa retinha tá meio torta, bem torta, para dizer a verdade. Parece que tá com frio. Eu tô com frio também. Vamos lá. Vou tentar fazer uma reta aqui. Mais ou menos, tá? Então você está aqui, menos 1 grau. Tá? E aumentou 6 unidades para lá. Então aqui, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, paramos aqui. O que representa essas unidades? Você tem que saber como montar a reta numérica. 1 grau, o que vem depois de 1 grau? O que vem à direita de 1 grau? É o 0. Depois do 0, aí começam os positivos. 1 grau positivo, 2 grau positivo, 3 grau positivo, 4 grau positivo e 5 grau positivo. Então a temperatura lá em Toronto, depois de aumentar 6 graus, foi de resposta 5 graus Celsius positivo. Então, olhe que eu usei agora uma reta numérica para fazer esse exemplo. Próximo. Já em Chicago, nos Estados Unidos, a temperatura média à meia-noite foi de menos 8 graus. Então, tenho menos 8 graus. E ao meio-dia, a temperatura havia subido 7 graus. Então, ela foi para 7 graus. Tá? Qual foi a temperatura medida ao meio-dia? Então, novamente, uma reta numérica. Deixa eu ver se eu pego aqui a base do meu page aqui. Mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá, botar os pontos. Tenho aqui. Antes era, vamos dizer que o menos 8 está aqui. Menos 8 graus está aqui. Ele aumentou mais 7. Então, vou botar 7 unidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Paramos aqui. O que representa essas unidades? Então aqui, menos 8, depois vai decrescendo, né? Menos 7, aqui vai ter o menos 6, o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2 e chegamos no menos 1 grau. Então, se ela aumentou, mas professor, aumentou, mas ficou negativo ainda? Sim, queridos. Lembre a reta numérica, né? Para cá, ela decresce negativamente, ou para a esquerda cresce negativamente, para a direita cresce positivamente. Então, a resposta sim, né? Menos 1 grau Celsius. Menos 1 grau Celsius. Cuidado com esse. Esse é o nosso estudo. Estudo dos números inteiros consiste em fazer esta análise aí. Esta análise. Vou botar a quarta aqui. No deserto do Atacama, no Chile, o deserto mais alto e árido do mundo, ao meio-dia foi registrada a temperatura mais alta do dia. Então, ao meio-dia foi registrada a temperatura mais alta. Em menos de 24 horas, a temperatura caiu, chegando a menos 2 graus, temperatura mínima. Qual foi a temperatura máxima desse dia no deserto do Atacama? Então, você tinha, né, uma temperatura de 40 graus, ela caiu 40 graus. Então, você tem lá 40 graus. Chegando a
2 graus de temperatura mínima. Então a diferença de 40 para o 2 é de quanto? 40 menos 2 é de 38 graus. Tá? A diferença de 40 para 2 é de 38 graus. Tá bom? Essas são as questões então que tem no livro didático para você responder. Agora vamos analisar outras situações. O Jonas entrou no elevador no andar térreo. Tá? Digamos que o Jonas está aqui, que é o térreo. Né? O térreo é representado por 0. Desceu inicialmente 2 andares, então ele vai pegar e vai descer do elevador 2 andares. Aqui é um andar que ele está descendo e vai parar aqui. Então ele aqui é o menos 1 e ele parou aqui no menos 2. Então, Jonas está aqui no menos 2. Tá? Em seguida subiu 6. Então, ó, em seguida o Jonas vai subir 6. Então ele estava no menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui. Então ele estava no menos 2. Aqui é o menos 1. Que é o 0, térreo. 1, 2, 3, 4. Em que andar ele parou? Ele parou no 4º andar. Parou no 4º andar. Tá? Entenderam meus desenhos ali? Tá? Com isso, vamos calcular. Então, vou até apagar aqui, que vem uma explicação toda ali, né? Posso apagar para ir botando. Tá? Parou no 4º andar. Ó. Então, temos uma reta numérica. Tá? Inicialmente, ele desceu 2 andares. Então, ele estava no 0, menos 1, parou no menos 2, né? Depois, ele subiu 6 andares. Então, ó, menos 2. Subiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui. Né? Então, ele parou no 4 positivo. Ó, subindo 6 andares. Né? O que eu tenho? O que vocês têm que anotar aí, pessoal, desse sistema? Agora, o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar. Quando eu tenho um sinal de adição no meio, né? O que eu tinha falado? Quando os sinais são iguais, eu conservava o sinal e somava os números. Agora os sinais são diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Qual é o número maior? Quem é o módulo maior? É o 6 ou o 2? 6 é maior que 2 ou 2 é maior que 6? 6 é maior que 2. Qual é o sinal dele, então? É positivo. Então, você conserva o sinal do número maior. Conserva. E diminui os módulos. Do maior menos o menor. 6 menos 2 é 4. Simplesmente assim, tá? Então, de novo. Olha os sinais. Quem é o número maior? É este. Diminui 6 menos 2 e dá a resposta do lado do sinal que está ali. Tá bom? Então, o elevador parou no 4º andar. É isso que eu tinha botado. Agora, vamos analisar a seguinte situação. A turma de um acampamento andou 6 km a oeste. Então, tá aqui. Tá? Oeste, a turma do acampamento andou 6 km a oeste. Tá? Então, temos aqui um ponto 0. Ponto 0. Temos aqui leste. Temos aqui oeste. Temos aqui norte e temos aqui o sul. Tá? Então, na reta numérica, sempre me baseio com ponto 0. Ela andou 6 km para o oeste. Então, ela saiu daqui, veio para cá. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km a oeste. Está aqui. 6 km a oeste. E uma trilha e voltou 1 km para o leste. Então, ela voltou aqui 1 km para o leste. Está aqui, ó. E ela parou aqui no 5. Menos 5. Tá? Para pegar uma bússola esquecida em uma área de descanso. Então, eles estiveram aqui, descansaram e voltaram. Qual a posição dessa turma em relação ao início da caminhada? Observe que a representação dos 4 pontos cardeais na reta numérica no eixo oeste/leste. Vamos calcular, então, menos 6 mais o mais 1. Então, novamente, ó, sinais é uma adição no meio.
Sinais são iguais, são diferentes? São diferentes. Quem é o módulo maior? O módulo maior é o 6. Qual é o sinal dele? É negativo. Então a gente pensa em botar a resposta negativa. Diminui agora. 6 menos 1. 5. Pronto. Resposta final. Eles pararam no quilômetro, né, no menos 5. Tá bom? Então é esse conceito que você tem que saber, pessoal. Ó, quando os sinais são diferentes, de modo geral, quando adicionamos dois números inteiros de sinais agora diferentes, a soma é obtida efetuando-se a diferença entre os módulos. Módulos é o número sem seu sinal. E mantendo o sinal do número que está mais distante, ou o sinal do número que é maior. Então, assim, sinais diferentes na adição. Diminui e coloca o sinal do maior. Diminui os números, maior menos o menor, e vê qual o número maior. Qual o módulo maior? Coloca o sinal desse módulo maior, tá bom? Propriedades da adição. A primeira propriedade. A soma de dois números inteiros é sempre o número inteiro. Então vamos lá. Vamos praticar um pouquinho, né? Pausa o vídeo, tenta fazer aí, pessoal. A ideia sempre é essa, né? Aqui, é uma adição no meio, perfeito. Os dois números são positivos, são sinais iguais? São. Já coloco positivo. O que eu faço? Somo os módulos. 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. Aqui deu 8 positivo. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. 8 é o número inteiro. Aqui, tem o sinal de adição. Os dois números são negativos. Então, conservo o sinal e somo os módulos. 7 mais 3, 7. 8, 9, 10. Dá 10 negativo, ó. 10 negativo. Aqui, é uma adição no meio. O que eu faço? Os números são iguais, são diferentes os sinais. Quem é o módulo maior? Quem é o maior número? É o 11. Então já boto mais na resposta. E diminui os números. 11 menos 8 dá 3, né? Isso, ó. Então deu 3 positivo, ó. Diminui os números e coloca o sinal do número maior. Aqui, diminui os números e coloca o sinal do número maior. Quem é o número maior? Vai ser o 13. Então já vamos botar na resposta. 13 menos 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dá 6, né? 6 negativo, ó. Diminui, coloca o sinal do número maior. Então, 6 negativo. Tá bem? Próxima. Segunda propriedade da adição, a soma, a ordem das parcelas de uma adição não altera a soma. Então, tanto faz eu somar mais 11 com menos 9, somar menos 9 com mais 11. Vamos lá. Quem é o módulo maior? É o 11. Qual é o sinal dele? É positivo. 11 menos 9, então. 9. 10, 11. Dá 2. 2 positivo. Aqui. E menos 9 mais 11. Quem é o módulo maior? Quem é o número maior? É o 11. Já vamos botar a resposta positiva. 11 menos 9 dá 2. Então, né, esta propriedade é chamada propriedade de comutativa, que é a ordem da soma não altera. A ordem das parcelas não altera a soma. O que é parcela, professor? Eu não sei. Lembre que na propriedade da adição, cada elemento desses é parcela. Primeira parcela, segunda parcela, primeira parcela, segunda parcela, né? E o resultado é soma ou total. Terceira propriedade. A gente pode associar as parcelas de maneiras diferentes e a gente vai obter o mesmo resultado. E esta propriedade se chama propriedade associativa. Olhem comigo. Aqui, vamos pegar esses dois primeiros. Menos 8 mais menos 2. Sinais são iguais, são diferentes? São iguais. Conservo o sinal e somo os números. 8 mais 2 dá 10. Vamos repetir o resto. Então tem menos 10 mais 7. Sinais são iguais, tem uma adição. Sinais são iguais, são diferentes. Quem é o número maior? É o 10. Qual é o sinal dele? Negativo. 10 menos 7. 7, 8, 9, 10 é menos 3. Pronto, a resposta aqui é 3 negativa. Aqui, vamos conservar o primeiro, menos 8. Mais o resultado desse item aqui. Quem é o maior? O 7 ou o 2? É o 7.
Vamos colocar o número positivo, então, porque o 7 é maior. Diminui. 7 menos 2 é 5. E agora, quem é o maior? É o 8. O sinal dele é negativo. 8 menos 5 é 3. Pronto, ó. Propriedade associativa, tá? Propriedade associativa. Continuando. Quarta propriedade. O número 0 é o elemento neutro da adição em Z. Quer dizer o quê? Que qualquer número somado com 0 dá ele próprio. Ó, então, é a propriedade da existência do elemento neutro. Mais 8 mais 0 dá mais 8. Tem o menos 7 com mais 0, dá menos 7. Então, quando tem uma adição com 0, né, a resposta é o próprio número. A resposta é o próprio número. Tá bom? Vamos analisar agora a seguinte situação. Tá? Em um torneio de futebol, uma equipe marcou 5 gols e sofreu 5 gols. Quer dizer, então ela tem um saldo positivo de mais 5 e depois sofreu um saldo de menos 5. Qual foi o saldo dessa equipe? Vamos calcular então. Gols que ela marcou, mais 5, e gols que ela sofreu, menos 5. Pelo esquema a seguir, observe que o deslocamento total foi 0, pois partimos de 0 e voltamos para o 0. Então, ó, aqui está a equipe, marcou 5 gols, está lá. Saldo positivo, 5 gols. E depois ela sofreu 5 gols. Então, voltamos para o ponto 0. Então, quando eu tenho números iguais com sinais diferentes, né, a resposta é 0. Até porque mais 5 com menos 5, a resposta é sempre 0, tá bom? A soma de dois números opostos é igual a 0. Então, quem são o oposto? Ó? Qual é o oposto de mais 5? É o menos 5. Qual é o oposto de menos 5? É o mais 5. Essa soma sempre resulta em 0. Notação simplificada de uma adição de números inteiros, tá? Posso também escrever essas notações sem os parênteses. Por exemplo, os números inteiros positivos são também números naturais. Pertence ao conjunto dos números naturais, né? Quem são? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Esse é o conjunto dos naturais. Tá? Podemos escrever mais 4 ou simplesmente o 4 sem seu sinal. Né? Então, todo número positivo pode ser escrito sem o seu sinal. Então, por exemplo, a expressão abre parênteses, mais 9, mais 11, entre parênteses, tem o mesmo significado que 9 positivo mais 11 positivo. Tá? Porque se o número não tem sinal, ele é positivo. Observe também que a gente pode escrever simplesmente assim. Mais 10 mais menos 15, né? Posso escrever o mais 10 menos o 15. Sinais diferentes, ó. Aí aqui, ó, sinais diferentes. Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá essa questão? Sinais diferentes, diminui, coloca o sinal do maior. Quem é o maior? É o 15. 15 menos 10, 5 seria esta a resposta. Aqui, menos 8 mais 10, ó. Posso escrever, tira os parênteses, menos 8 mais 10. Como é que fica essa resposta? Quem é o maior número? É o 10. Qual é o sinal dele? Positivo. São diferentes sinais? São. 10 menos 8 dá 2 positivo. Menos 6 mais menos 15. Ó, sinais são iguais ou são diferentes? São iguais. Conserva o sinal e soma os números. 15 mais 6 dá 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá? Então, esta é a notação simplificada de adição de números inteiros. Muitos autores vão trazer esta notação para vocês fazerem. Nesta forma simplificada, então, vamos escrever uma sentença com números inteiros aplicando as mesmas propriedades operatórias já estudadas. Vou repetir de novo essa da adição. A gente está vendo só adição e subtração, tá? Depois vamos ver propriedades para multiplicação, divisão e vamos fazer expressões ainda. Tem muita coisa na matemática. Vamos lá, pessoal. Analisa os números. São iguais, os sinais são iguais ou são diferentes? O que é sinal? Esse número aqui.
mais 13 menos 19, são diferentes. Quem é o maior, o 13 ou o 19? O 19, coloca negativo. Se são diferentes, você diminui o módulo maior menos o módulo menor. 19 menos 13, então 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, deu 6. Pronto. 6 negativo, tá aí, sem segredo nenhum. Aqui, 23 menos 9 menos 18 mais 15. Tá? Vamos fazer aqui de separado. 23 menos 9 menos 18 mais 15. Vamos por partes. Vou pegar dois pedacinhos, esses dois. Professor, o 23 é positivo ou negativo? Tem sinal antes dele? Não tem. Então é positivo. Quem é o maior, o 23 ou o 9? É o 23, então vamos botar mais. 23 menos 9. Né? Como é que se faz? Fazer um rabisco aqui. 23 menos 9. 3 dá para tirar 9? Não. Pede emprestado, fica valendo de 13. 13 menos 9. 9, 10, 11, 12, 13. Deu 4. Então aqui dá 14, né? 14 positivo. O resto eu vou repetir. Menos 18 mais 15. Vamos pegar mais dois números. O 14 e o 18. Quem é o maior? É o 18. Qual é o sinal dele? Negativo. Quer dizer que essa resposta vai dar negativo. 18 menos 14. 14. 15, 16, 17 e 18 dá 4 negativo. E aí vamos abaixar o mais 15. Quem é o maior? O 15 ou o 4? É o 15. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. 15 menos 4. Você vai me dizer que é 11 positivo, né? Resposta final. Tá? Vou fazer outra expressão aqui embaixo. Vou pegar uma canetinha preta agora. Entre o 18 e o 35, quem é o maior? O 35. Boto mais, então. Vamos fazer 35, o número maior, menos o número menor. 5 dá para tirar 8? Não. Fica valendo de 2, aqui fica valendo de 15. Estou em 8, vou chegar em 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, deu 7. 2 menos 1, 1. Então essa primeira resposta é mais 17. Tenho mais 62, tenho menos 47, tenho menos 31. Vamos pegar mais dois. Sinais iguais ou diferentes? São iguais. Conserva o sinal e soma. 7, 8, 9. 6 mais 1, 79, né? Menos 47, menos 31. Pegar mais dois. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Quem é o maior? O 79 e o 47. É o 79, então vai dar positivo. E vamos subtrair. 79 menos 47. 9 menos 7. 7, 8, 9 dá 2. 4, 7 menos 4. 4, 5, 6, 7 deu 32 positivo. Menos 31. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Conserva o sinal do número maior e diminui. 32 menos 31. 1 positivo é a resposta dessa expressão. Tá bom? Então, decorem essa regra. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior nas operações de adição de números inteiros. Atividade da página 50 do livro do 7º ano, A Conquista da Matemática. É com você, né? Força aí, exercite, né? Faça todo o exercício, pratique bastante e faça esta devolutiva, tá? São duas devolutivas. Você vai devolver lá pelas plataformas que você tem, tá? Tanto na rede estadual quanto na rede municipal, e também aqueles alunos que estão com trabalho de agendados pela escola, né? Tem um agendamento aí para alguns alunos. Também vou receber esse material presencial. Mas a devolutiva digital também é obrigatória. Então tem que ter duas devolutivas. A presencial e a das plataformas. Tá bom? Forte abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Estou aí para tirar as dúvidas
no decorrer da semana, me chamem lá, vamos tentar sanar essas dúvidas aí. Não deixe atrasar conteúdo. Mantenha suas datas organizadas. Agora tem datas específicas para entrega, tá? Tem um agendamento específico para cada atividade. Então, mantenha essa rotina aí e não deixe atrasar conteúdo. Até mais!